posturologie, ce n'est pas une nouvelle médecine, c'est une nouvelle façon d'aborder la médecine en tenant compte d'un système qui n'a jusqu'à maintenant jamais été étudié. Alors au départ, c'est vrai que l'étude du système tonique postural a démarré surtout pour traiter les pathologies vertébrales et rhumatismales. Des statistiques faites en France récemment, ces chiffres sont en perpétuelle augmentation. On a vu se développer ces dernières années des techniques manipulatives, des techniques de rééducation, comme des tas de techniques nouvelles, et ça n'a rien changé à ces chiffres. Actuellement, plutôt permanente, il y a un fonds permanent? Então, dores tem que ter fundo permanente, né? Essas dores oscilam, mas está sempre ali. Tu es droitière. Ela é destra. Tu souffres plus le matin, à midi, dans la journée? Qual o momento que ela sofre mais, né? Pela manhã, à tarde ou à noite. Então é à noite que ela tem mais dores. Ok. Oui, typique, c'est parfait. É caso típico. Et dans le bas du dos, c'est plutôt dans la partie basse du dos, ça descend dans les jambes ou pas? Non. Ça reste en lombalgie? Non, c'est plutôt ici. Et un peu de lombalgie. Então a dor aqui que desce também pouco a nível lombar. Les chaussures et remonter le pantalon. Vous voyez que là, elle a 3 doigts d'antériorité sur les épaules. Ela está com 3 dedos de plano anterior a nível dos ombros. Là, doigt, elle a une main, disons 3 doigts et demi en vexé. 3 dedos de avanço da cabeça. La flèche cervicale devrait être de 4 doigts d'elle, elle est de 6 doigts de moi. Então ela deveria ter uma flecha cervical de 4 dedos. Ela c'est l'association d'un dos plat, 5 dedos. Plan scapulaire antérieur, então ela tem dorso plano de la tête. Com o plano escapular anterior e a projeção anterior da cabeça. Ce plan scapulaire antérieur est important puisqu'il est 3 doigts. Hein? Ele é importante porque são 3 dedos de plano escapular anterior. Já é Alors, valor. Quand on est en plan scapulaire antérieur comme ça, vous voyez, on travaille les genoux fléchis. Então, on n'est plus en Laura Melaki. On travaille sur les ischio-crurales, sur le pyramidal et sur Então ele estava mostrando essa atitude típica desse plano anterior dela, que também está correlacionado com a atitude de flexão de joelho e com a hiperlordose lombar. Si vous voyez les épaules, vous avez une bascule vers la droite. Então nessa vista de frente, a gente está vendo a báscula dos ombros. Elle est aussi plus en avant. E uma projeção anterior que está sinalizando também a rotação. Je vais la mesurer ici sans la toucher. Então ele está tendo à peu près 2 doigts et demi uma visão horizontal do plano das estiloides radiais. Je le lui montre para ver a repercussão dessa báscula a nível das estiloides. Voilà. Et là, vous voyez qu'elle a 2 doigts et demi. E ele está mostrando para ela essa diferença quando está trazendo aproximando as mãos. Sur le bassin. No quadril. J'ai 2 doigts de contrebascule. Ele tem 2 dedos de contrabáscula. Então ela tem a báscula dos ombros para um lado e o do quadril para o outro. Então ele pede para ela sentir também, né, a diferença da posição do quadril. Je vais vous montrer maintenant les rotations. Tends tes mains. 5 dedos, levanta os braços sem. Voilà. Et là, vous voyez 3 doigts de rotation, mais vraiment 3 doigts. E aí a mão, né, direita que está mais anterior, mostrando a rotação dos ombros. Voilà. Alors, c'est obligé qu'elle ait mal. Então, com esses desequilíbrios, a gente pode entender que ela já tem sintomatologia dolorosa. Nos 3 planos do espaço, ela está tendo desequilíbrios morfoestáticos. Il y a une toute petite rotation du bassin. No quadril, a rotação é mínima. Alors, je vais voir maintenant un autre test, c'est l'amplitude de rotation de la tête. Alors, on va le faire tourner. Para você fazer aquele teste de rotação da cabeça, né? Você viu? Você olha para a direita, olhando para ele. À droite, ça tourne bien. Então, a rotação à direita está boa. C'est un peu plus limité à gauche. Pouco limitada à esquerda, mas ela está girando bem. De face. Face à moi. É diferente. Je vais maintenant voir comment elle se situe dans l'espace. Je vais lui demander de serrer les pieds. Então ele vai ver também como ela se situa no espaço. Então teste de equilíbrio.
Ferme les yeux. Você fecha os olhos. Alors, elle est relativement instable, elle part vers la droite et elle a tendance à se corriger au niveau de la rotation. Então ela mostra, né, oscilações, instabilidades, né, por isso que ele pediu para me aproximar um pouquinho, e a tendência a desviar para a direita. Je vais voir maintenant comment s'adapte son pied. Tendez les mains. Piétine 30 fois, les yeux Com fermés. os olhos fechados, 30 vezes. N'ouvre pas les yeux. Bon, les tests d'équilibre sont quand même très légèrement déviés. Então, tendência, né, a desviar para a direita. Alors, je vais vous le montrer en réflexe sur le système saccadique. Regarde au loin. Olha para distante, olha distante. Et quand je dis top, tu regardes la pointe. E quando ele disser top, você olha para a ponta, espera. Top. Voilà. Vous voyez, il y en a un qui vient et l'autre qui diverge. On va le refaire. Top. Vous voulez que je fasse là? Non. É. Mas todo mundo Ça, allez, fais normal. elle est cachée par toi et par la caméra. Hein? Fixe. Fixe la pointe. La Fixa a ponta da caneta. Fixe. Fixa. Voilà, elle a une exophorie associée. Ela tem uma exoforia associada, um desvio de eixos C'est-à-dire un visuais. mouvement de l'extérieur vers le centre. Donc c'est une grosse insuffisance de convergence. Hétérophorietropie. O que acentua ainda mais a insuficiência de convergência, né? Alors, elle a une occlusion croisée. Ela tem uma mordida cruzada, est terrible. que do plano de vista postural é terrível. As Alors, je vais consequências commencer da par mordida corriger la cruzada. posture. Então, primeiramente ele vai corrigir a postura. Je vais vérifier. Ela tem uma Ce qui, mordida pour nous, cruzada, est terrible. que do plano de vista postural é terrível. As Alors, je vais consequências commencer da par mordida corriger la cruzada. posture. Então, primeiramente ele vai corrigir a postura. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas une jambe courte. Ele vai verificar que não tem uma diferença de comprimento de membro inferior. Et après, je neutraliserai l'occlusion croisée. E, em seguida, ele vai neutralizar a mordida cruzada para entender as correlações. La divergence est sur l'œil droit. A divergência é do olho direito. L'occlusion croisée est à gauche. A mordida cruzada é à esquerda. Donc, on ne peut pas passer un seul instant que c'est l'occlusion croisée qui a pu décompenser l'œil. Então, a gente vai ver se... Postural? Isso. Aí, quando você... Alors, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup mieux. Então, já nessa parte da Elle a avaliação, plus qu'un doigt et demi au lieu de 3 doigts. a gente vai ver que, em vez de 3 dedos, ela Esse diminuiu, ela então ela puxou melhorou do a correção esse desse eu plano lembro. escapular. Ele está mostrando 1 dedo e meio. Donc, on a une amélioration. Então, não corrigiu completamente, mas melhorou essa atitude anterior. Si on l'a corrigé complètement, ça serait trop fort. Talvez corrigindo, né, os outros fatores dessa anteposição, talvez a palmilha seja ela, nesse elemento que ele colocou, muito forte, porque a causa não é somente dos pés. Alors, là, vous voyez l'effet extraordinaire de cette semelle qui a Então você vê o ramené efeito imediato de 50% de correção le do plan plano escapular et la- anterior. Alors, Aí, de face, por enquanto é só o efeito da palmilha, mas a gente precisa completar. vous voyez qu'elle bascule toujours, mais c'est beaucoup mieux. Então ela está, né, com a báscula que persiste nos ombros, mas ela já está Alors, il y avait com a tout à pequena l'heure presque 3 correção. doigts, il reste moins d'un doigt. Então ela tinha quase 3 dedos de diferença, né, Doigt. na báscula. Hein? Donc, moins d'un E está doigt. mostrando para ela, né, como aquela diferença na Le correlação dos bassin est dedos complètement melhorou. corrigé. Mettez tes mains sur les miennes. Coloca a mão sobre o quadril. Non, c'est Ele parfait. está perguntando a sensação dela, né, em relação à posição da mão dele Sim, quando ele apoia nos ilíacos. Dans les mains. E aí o quadril droit. está corrigido. Alors, tout à l'heure, on avait 4 doigts, il reste la moitié, 1 doigt et demi. Então aí ele Três tem doigts, uma resta correção um doigt e meio. da metade daquela distância, que ela estava com 3 dedos Ok. do braço direito mais à frente, e aí tem 1 dedo e meio. Tourne Gira a cabeça para a direita. Eu tô no- Bon, là, c'est bien. Tourne à gauche. Ela já estava girando, né, bem Et para a là, c'est direita. beaucoup mieux que tout à l'heure. E na esquerda agora ela liberou mais essa rotação que não estava Alors, tão ce que je voudrais voir, c'est si j'ai limitada. inversé le test de piétinement. Dans les mains. Então ele Piétine 30 fois d'affilée. fecha os olhos. Focus. Oui. Uhum. Donc, vous voyez l'effet de la semelle.
Je ne vais pas vous expliquer tout ce que je fais. Aí ele está dando uma correção, uma informação de correção da atividade muscular do Si vous olho. voulez tout savoir, il faudra venir faire le cours. E aí, assim, ele não, nessa correção, né, que faz com o magneto, mas para entender essa ação, ele está estimulando um exercício de convergência dos olhos, né? Uma vez que colocou o magneto, não é ele só que vai agir, é o exercício que vai dar essa informação de atividade muscular. Então ele trabalha com o próprio dedo da pessoa para poder ela repetir depois esse trabalho, né? Um trabalho de reeducação da convergência. E além desse trabalho, né, dela fixar um ponto, ele vai trabalhar também movimentos rotatórios para isso que resta a nível da cabeça. Então, o plano escapular, né, e todo o tronco que está mais corrigido. Os ombros, a correção, a báscula dos ombros que está alinhada. Aí o pessoal que está vendo mais. Olha para as suas mãos. Il n'y a plus de rotation. Alors là, on dirait qu'il n'y a plus de bascule. Mets tes mains sur les miens. Ela mantém, a gente confirma também se aquela correção, né, que foi mantida a nível do quadril com a palmilha, se ela persiste uma vez que corrigiu os olhos, ou se não tem outras compensações que aparecem. Et là, il y a quasiment plus de rotation. E ela não tem quase nenhuma rotação. Que correspond à l'occlusion croisée, probablement, on va le voir. Então, o que resta dessa rotação, provavelmente é consequência dessa mordida cruzada, que ainda está, né, dando aquela informação de assimetria desse captor. Là, on est bon. Est-ce que la douleur a disparu? Ele quer saber como está a tua dor agora. Pode testar, pode. Encore un peu. Bon, tourne-moi le dos. A dor ainda persiste, mas melhorou. Avec nos paramètres, mais les deux pieds parallèles. Ele vai fazer um teste para ver a presença ou não de uma diferença de comprimento de membros inferiores. Penche vers l'avant. Vocês, pense. Deixa o teu corpo, né, inclinar para frente. Penche. Il n'y a pas de jambe courte. Ela não tem diferença de comprimento nesse exame clínico, então não precisa continuar a buscar. Então o que parece estar impedindo, né, uma melhor correção ainda e a presença, né, dessa sintomatologia dolorosa são essas assimetrias que ainda estão persistindo por conta dessa oclusão cruzada. Seria a primeira pista de contato dentário. Isso. Então ele tenta, né, alinhar e manter aquele aumento do espaço oclusal. Ombros, a correção está perfeita. E aí a rotação, ela conseguiu corrigir tudo que tinha ainda um dedo, né, Então, corrigindo, dando aquela informação a nível oclusal, a rotação que restava corrigiu. A rotação para o outro lado. Então a rotação é bem teu ombro direito. O cliquezinho que vocês ouviram, né, dando a correção a nível de primeira cabeça direita. Tourne à gauche. À esquerda. À esquerda, elle tourne parfaitement. Les deux pieds sont symétriques. Os dois pés, né, com a tendência a ficar simétricos em relação àquela atitude desarmônica dos pés.